que vocês trouxeram essa questão, né, de a gente falar de quando o equipamento chega com problema, né? E acho que até para poder esclarecer para o público. Quando o equipamento, o cliente, a gente às vezes nota aqui em discussão, falar, o equipamento parou de funcionar. Existe todo um tom investigativo para a gente entender, primeiro, o que parou de funcionar. Que às vezes pode ser, quando a gente entende que parou de funcionar, às vezes liga o LED, mas não sai som. E esse não sai som é problema de cabo? É problema de sensor? É problema na placa? Problema de bateria? Ou seja, existe todo um elo de trabalho a chegar nessa checagem, né? E aí, contar pro pessoal, às vezes o pessoal é um pouco mais ansioso, né? Por que às vezes demora esse retorno diagnóstico, né? Porque acho que vale a pena ressaltar. Não adianta a gente simplesmente trocar uma placa, ou trocar uma bateria, ou trocar um simples conector. A gente, na verdade, tem que entender o que aconteceu no equipamento para que não volte a acontecer, ou se é um problema de um terceiro, né? Um problema de lote ali, de amostragem, né? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho também desse ponto, acho que é importantíssimo, né? Quando o equipamento chega para nós, a gente meio que subdivide ele em duas partes. A parte de captação e a parte de carga. A parte de carga é um pouquinho mais demorada, tem que carregar, descarregar. Faz o teste de carga, né? Isso. E aí só para o pessoal entender, Pablo, a gente tem que carregar a bateria ao seu nível máximo. Isso. Depois a gente tem que esperar ele descarregar naturalmente. É que na verdade acontece primeiro a descarga, né, do total do aparelho, para depois carregar, para primeiro saber se ele está carregando corretamente, né? Se não tem um perigo de sobrecarga do próprio aparelho, ver se a bateria pode vir a estufar. Apesar que tem um gerenciamento interno por conta de proteção, isso não acontece, né? Para depois vir a acontecer a descarga por conta de autonomia, né? E a gente entender se às vezes o problema de carga está relacionado ao lote da bateria ou se há algum problema dentro da parte dos circuitos, né? Sim, então, sim. Isso às vezes acaba... É a parte mais demorada, né? É a parte mais demorada. E tem a parte de captação, que é do sensor, que também existe uma demanda um pouco mais. Sim, Que aí você tem que desmontar toda, sensor, botar na bancada de calibração, ver se está atingindo os níveis de dB correto, né? E a questão de manutenção também que acontece, né, é que às vezes não é só, tô com problema de carga, não é só às vezes trocar a bateria, né? Sim. É que nem às vezes questão de carro. Pô, se você for trocar somente correia dentada, não vai atender. Exatamente. Você tem que trocar correia dentada junto com o tensor, né? Existe um conjunto ali para poder te dar uma garantia de que aquela troca vai ser mais eficiente, né? Então, às vezes, em algumas situações, vocês acabam tocando não só o componente defeituoso, mas um conjunto de componentes para poder garantir o exemplo de carga. A gente troca não só a bateria, troca a bateria, o gerenciador de carga, aquele plug exatamente onde vai o carregador e o carregador. Isso aqui, o carregador também. Carregador também. No sistema de carga, né, que a gente separa por algumas etapas, né? Igual carro. Eu dou bastante exemplo de carro, mas carro que tem o sistema de resfriamento, o sistema de arrefecimento, né? Então existem outros sistemas dentro do sistema, né? Exatamente. Então nessa parte de carga a gente faz a troca de algumas peças para te dar a garantia de que pelo menos naquela questão de carga não vai acontecer mais. Vai acontecer, né? E eu acho que também é importante ressaltar, né, a questão depois de fazer todo esse trabalho de substituições de peças, circuitos, baterias e afim, existe um novo teste. Que aí demanda colocar o equipamento para descarregar, carregar e descarregar mais uma vez, né? Sim. Então por isso que às vezes dentro de um processo de manutenção leva alguns dias, né? E assim, tem alguns casos que realmente a gente tem que trocar meio que uma placa inteira, né? Ou trocar a bateria como um todo, né? Dependendo da urgência, até, vamos dizer assim, se a gente faz a manutenção da bateria, e no teste da pós a troca não acontece de estar no ideal, a gente troca o conjunto completo até para tentar agilizar no tempo para entregar para o cliente o mais rápido possível, né? E garantir ali uma excelência na parte de manutenção, né? E eu acho que aí traz um pouquinho pro pessoal que é um pouco mais ansioso, né? Por isso que a gente fala, né? Pô, eu tenho só um equipamento. E o cara fala, pô, eu faturo ali 500 conto por dia, 400 conto por dia, 1.000 conto por dia, pô, tô sem equipamento, tô perdendo 6 pau por semana. Só que fala, gente, é o que eu falo, se o seu extremo core business é detecção de vazamento, poxa, o ideal é que você tenha 2 equipamentos, até para ter um backupzinho ali, né? E a gente fala, né, poxa, faturando ali, né, o que a gente já escutou muito esse ano, pô, eu tô deixando de ganhar ali 500 conto por dia, poxa, você falar ali com o departamento comercial, lá fala, pô, quiser, eu vou até, o pessoal depois vai me matar, fala lá com o departamento comercial que até sexta-feira aí, virado do mês, tem precinho, hein, vou fazer um descontão aí, hein, fala lá com o pessoal do comercial lá, até pra poder ter esse segundo equipamento, né.
Então, até para poder explicar, às vezes, por que demora um pouquinho. E acho que um outro tema, né, que acho que o pessoal, às vezes, acaba tocando, né, não só da questão de 2 equipamentos, mas explicar um pouquinho a diferença entre a manutenção presencial, que às vezes acontece do cliente vir aqui desesperado, pelo amor de Deus, eu preciso resolver o serviço, é para amanhã, e pô, o equipamento não está carregando, ou está carregando, mas segura a carga muito pouco, e assim por diante. E a diferença da manutenção, a distância, que a gente consegue ter um pouco mais de atenção, né? Você fala? Pode falar os dois, pô, o microfone tá aqui, meu. Muitos preferem a presencial, porém muitos preferem a distância mesmo. Existe, é equalitário, né? Entre quem prefere o presencial e quem prefere cada um tem uma vantagem e desvantagem. Sim, então vamos falar dessas vantagens e desvantagens do presencial e de às vezes mandar o equipamento aqui pra gente poder fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa, né? A desvantagem assim do presencial é que a gente exige pelo menos uma demanda de teste, carga, calibração, e às vezes já chegou o caso de cliente falar que tem serviço no dia. Falar, trouxe e tem o serviço na parte da tarde. E às vezes você não consegue ter um diagnóstico preciso Completo, do que realmente deu problema, né? E acaba fazendo meio que não é um paliativo, mas a gente tenta acelerar porque a gente entende que o equipamento é importante para ele poder, né? E às vezes a gente não consegue focar tanto às vezes na solução do problema, né? E sem falar também que às vezes é problema em uma área, por exemplo, um problema de captação, e às vezes a gente consegue identificar algum problema que pode acontecer em outra área, né? Sim, problema de carga, porque hoje carga e sensor, na verdade, são os problemas que a gente mais leva tempo para poder arrumar. Fazer um trabalho um pouco mais minucioso, testar em bancada. Só para ter uma noção de tempo, hoje carga, o nosso equipamento tem uma autonomia na faixa mais ou menos de 6 horas, 5 Isso horas. os modelos Tex. Pegar o modelo Matador que é 40 horas de autonomia lá. Como é que a gente vai fazer um teste de autonomia, sendo que leva, para descarregar completo, leva 48 horas. Né? Então o Pablo até quiser complementar o negócio dos testes de presencial. E assim eles ficam meio desesperados, sim. A distância, meio que a única coisa que eles reclamam é o prazo que vem para nós. De resto, a gente consegue executar todos os testes para mandar 100%. Legal. E sem contar que a gente também tem um fator, o transportadora, né? Ou seja, a empresa que vai fazer esse transporte, seja ela privada ou pública, né? A gente já viu casos aqui de cliente nosso, mais da região de Nordeste, que o tempo de entrega era de quase 15 dias, né? Chegou então até 25 dias já. 25 dias? É por conta do norte. Quando é norte, aquela região Acre, Amazonas, é um tempo muito demorado. Né? Eu acho que eu tava até conversando lá com o Rodrigão, né? Ele falou, pô, eram 25 dias para chegar, a gente poder fazer a manutenção e 25 para voltar. Ele falou, se o seu core business é... melhor você já fazer a aquisição de um novo, a gente manda o equipamento aí para você. Quando ele chegar, você manda o seu antiguinho aí, que já é um equipamento mais antigo, para manutenção, né? E aí você fica sem equipamento, fica ali sem a falta desse equipamento e depois no final você tem 2 equipamentos, né? E a gente fala, poxa, né? O prestador de serviço que vive de caçar vazamento, né? Na verdade, acho que é uma garantia de ele nunca deixar ali a gente sempre fala rendido em alguma questão de situação, né? Então acho que é reluta. E só pra gente poder ressaltar nessa questão de manutenção presencial e à distância, né? Eu acho que às vezes o pessoal entender também essa questão do presencial. É importante também, às vezes, ligar um pouquinho com antecedência, né? Falar, putz, que às vezes já tem não só alguns compromissos internos, né? Já tem o cronograma do dia, exatamente, na verdade, né? Que já tem a produção do dia, né? Que já tem todo um alinhamento, né? Programado, né? E a pessoa às vezes chega ou chega de manhã, dia de reunião que a gente tem final de mês, início de mês, a gente tem nossas reuniões diárias, assim, reuniões mensais no caso, né? E às vezes acontece de chegar justamente naquele horário, né? E a vantagem, né, da presencial em si é justamente o tempo que o cliente precisa para ter aquele equipamento, né? Porém, essa demanda dos testes acabam não sendo tão pontuais quanto deveriam ser. E essa é a desvantagem. Já a vantagem da vez de cliente que é de São Paulo, mas não quer vir para cá, é o custo que ele tem de vir para cá primeiro, que ele tem um transporte dele, seja de ônibus, o transporte privado dele. E só que se ele quiser mandar para cá, ele leva esse tempo, né?
Mas acho que aí vale ressaltar, né? Independente da situação, a gente vai resolver o problema, a gente vai atender, né? Só que como eu falo, né? Às vezes uma manutenção um pouco mais no susto, né? O pessoal brota aqui 3, 4 horas da tarde e fala, pelo amor de Deus, preciso de equipamento para daqui a pouco. A gente dá um jeito. A gente dá um jeito, né? Mas pode ser, já aconteceu de o equipamento ir funcionar, mas a gente não conseguir investigar a fundo qual que era a problemática por falta de tempo, né? E como o Olo falou, né? Existe toda uma programação diária, de reuniões diárias de alinhamento de produção. Final de mês é um momento que a gente começa a fazer alguns balanços internos, né? Da empresa e assim por diante, né? Mas assim, independente se é a distância ou a presencial, a gente consegue atender prontamente, né? E dentro dessa timeline de a gente comprar insumo, né? Fazer a análise de teste, tarará, né? A gente consegue, de uma certa forma, atender os nossos clientes como um todo quando se fala em relação à manutenção. E vale ressaltar, né? Independente disso, acho que é uma coisa. A gente sempre falou, poxa, me fala o que você precisa que a gente vai te fazer o máximo aí para você poder sair daqui com o equipamento tinindo para fazer o seu caça-vazamento, né? E mais algum complemento?